Oi, galera, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Espero que bem. Pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula sobre história do Brasil. Iniciaremos hoje a estudar o Brasil na sua primeira experiência republicana, na chamada Primeira República ou República Velha. Período esse que vai da proclamação de República em 15 de novembro de 1889 até 1930, com a chamada Revolução de 30, em que Getúlio Dornelles Vargas chega ao poder, encerrando esse período. Beleza? Muito bem. A gente precisa compreender quais foram os fatores que acabaram gerando a crise no governo de Pedro II e, consequentemente, a queda da monarquia. Beleza? Que vinha desde 1822. Pessoal, para que Pedro II conseguisse governar por tanto tempo, 49 anos, né, quase 50 anos de governo, ele teve como apoio três bases muito importantes. Até 1870, ele vai contar com o apoio do exército, da igreja e das elites, ou seja, das oligarquias, até o ano de 1888. Pois bem, o governo dele começa a desandar a partir de 1870, com a crise gerada pós-guerra do Paraguai. Por quê? Porque o exército ele volta para o Brasil como grandes heróis, principalmente a figura de Duque de Caxias, que se destaca bastante. Mas Dom Pedro II não vai ter esse reconhecimento, não vai dar o devido reconhecimento ao Exército Brasileiro, em que ele vai, muito pelo contrário, né, ele vai transferir altas patentes do Exército para a região mais distante do Rio de Janeiro, para a região, por exemplo, para a região norte. Né? Isso vai fazer com que o Exército fique muito descontente com o comportamento do imperador frente a toda a história que o Exército Brasileiro tinha apresentado durante a Guerra do Paraguai. Outro fator também vai ser a falta de dinheiro para que o imperador pagasse as indenizações provenientes da guerra, gerando também um descontentamento na baixa patente do Exército. Diante disso, o Exército, a ala intelectual do Exército vai procurar desenvolver e ampliar um pensamento republicano para o Brasil, principalmente com a influência do positivismo de Augusto Comte, que vai ser bem representado no Brasil por Benjamin Constant. Benjamin Constant é um militar que vai se juntar aos movimentos republicanos num país e arquitetar e pensar um novo projeto para a nação. Beleza? E nesse mesmo ano, em 1870, a gente vai ver também o Pedro II se envolvendo em um escândalo, em uma crise muito séria com a Igreja Católica, pessoal. Pedro II ele vai herdar uma estrutura de um Estado totalmente atrelado à Igreja. A Constituição de 1824 trouxe o Brasil, colocou o Brasil como um país católico, em que a Igreja Católica era a religião oficial, certo? A Igreja em um regime de padroado, né? A gente vai ver, mas que, se a gente for observar, desde Pedro I e Pedro II, eles tinham mais um comportamento anticatólico, né? Para você ter uma ideia, no início do primeiro reinado, tinha-se, ou seja, no início do Brasil Império, tinha mais ou menos 3.000 monges no Brasil. No final do segundo reinado, não passávamos de 8 monges. Isso é só um exemplo para a gente entender o desprestígio que era dado pelos imperadores à Igreja Católica. Então, não havia uma importância dada por parte do imperador à Igreja. Então, já havia essa indisposição entre os imperadores e a Igreja Católica. E também, pessoal, a gente vai ver que o monarca, ou seja, Dom Pedro II, ele era o chefe da Igreja Católica aqui no Brasil, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Vai vir uma bula papal em que o Papa vai proibir, entre outras coisas, o casamento entre católicos e maçons, e simplesmente Pedro II não assina, ele não promulga, ele não implanta essa lei aqui no Estado brasileiro.
Só que vai acontecer que um bispo chamado Bispo que é um bispo chamado, o famoso bispo de Olinda, ele vai se negar a realizar um casamento entre maçom e um católico. Ele se nega, imagina o escândalo da época, né? Ele falando, não vou realizar essa cerimônia. E não era qualquer cerimônia, era a cerimônia da elite, né? A maçonaria representava a elite brasileira, o próprio Pedro II era maçom. E isso vai gerar um escândalo e o bispo ele vai se encontrar em uma situação difícil, porque ele vai desobedecer uma ordem do imperador. Diante disso, o bispo ele vai ser preso pelas ordens de Pedro II e vai ficar submetido a trabalhos forçados. Posteriormente, Pedro II, vendo a indisposição que essa atitude gerou com a igreja, ele vai voltar atrás, mas a igreja ali naquele momento se sente muito ofendida e rompe também com Pedro II. Mas ainda foi possível levar com a barriga o governo até 13 de maio de 1888, até a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, instituindo então a criminalização do trabalho escravo no Brasil. E aí, pessoal, danou-se tudo, porque a elite formada pelas oligarquias do Brasil, que eram donos de escravos e latifundiários, se junta com o exército e com a igreja e, unido com o Partido Republicano, derruba o governo do Pedro II, pessoal, terminando aí então 49 anos de governo. É proclamada a chamada Primeira República, tá certo? Após a proclamação da República, a elite, ou seja, as oligarquias, vai entrar em choque com o exército, né? Porque o exército tinha um projeto republicano para o Brasil e as elites oligárquicas tinham outro projeto. O projeto de uma república, a partir da visão do exército, seria o quê? O centralismo político, seria o quê? A ordem a partir da disciplina, do autoritarismo. E já as oligarquias buscavam o quê? A descentralização política, a maior autonomia das províncias, né? E a gente vai ver então surgir duas fases do período da Primeira República. A chamada República da Espada, ou República dos Militares, e posteriormente a República das Oligarquias. Na videoaula de hoje a gente vai estudar apenas a República da Espada ou Militar. Posteriormente nós estaremos estudando a República das Oligarquias. A República da Espada, ela teve dois presidentes, e eu vou trazer para vocês aqui as principais características, né? Então, só para a gente organizar as ideias, a Primeira República, esse longo período de 1889 até 1930, que foi dividida em dois momentos históricos, que foi o primeiro período, que vai de 1889 a 1894, a chamada República da Espada, e posteriormente, de 1894 até 1930, a gente tem o quê? A República das Oligarquias. Muito bem, pessoal. A gente tinha dois projetos para alicerçar esse Brasil agora republicano: o federalismo, o positivismo e o jacobinismo. O projeto que vai vencer, os projetos vencedores vão ser o projeto federalista, porque a partir da Constituição que vai ser promulgada em 1891, ainda num governo provisório, a gente vai ver que o Brasil se torna unidades federativas e que as províncias passam a ser estados com uma certa autonomia, então o poder vai ser descentralizado, vencendo então um projeto ali oligárquico e também com viés positivista. Nossa própria bandeira nos indica muito para esse caminho. O projeto jacobinismo, ele não vence por ser um projeto mais radicalizado e que iria ameaçar os interesses da oligarquia brasileira. Muito bem. Nós temos, então, a primeira fase do período da República da Espada, que a gente vai ter sendo organizado uma junta de governo, um governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que, diga-se de passagem, pessoal, nem republicano era, ele era monarquista, mas por conta de desentendimentos ali na base do projeto inicialmente dos militares, ele vem então para o lado republicano, né? E ele vai liderar então esse primeiro momento de república da espada com o governo provisório. O governo provisório vai de 1889 a 1891.
Quais são as principais características desse período? Primeiro, ele organiza uma Assembleia Constituinte para que fosse aprovada a primeira Constituição republicana no Brasil, visto que a Constituição de 1824 não teria mais validade, porque tinha mudado o regime de governo. Durante o governo dele também, ele vai ocorrer a chamada economia do encilhamento ou crise econômica do encilhamento, na qual, por essa pegada positivista, eles vão acreditar que o desenvolvimento do Brasil viria pela industrialização, e ele vai nomear como ministro da Fazenda o baiano jurista Rui Barbosa, que vai conseguir, junto com o parlamento brasileiro, a aprovação de liberação e facilitação de crédito para a implantação de indústria no nosso país, tá certo? Contudo, a gente vai ver que isso vai gerar um problemaço. Por quê? Porque os investidores vão fazer especulações na Bolsa de Valores de São Paulo, e também por conta de vários empréstimos que são tomados nos bancos e não são pagos em dias. Isso vai gerar uma crise terrível em que vai ocasionar desemprego e inflação, tá certo? A gente vai ver, então, que durante esse governo provisório dele vai ficar pronta a nossa Constituição, a primeira, como eu disse antes, Constituição republicana promulgada, lembrando que a Constituição de 1824 foi outorgada, tá certo? Em que nasce o Brasil como República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, traz como novidade o fim do voto censitário, contudo, permite que o voto seja aberto. Isso lá na frente, durante a República das Oligarquias, vai ser essencial para ser instaurada aquela rede política em que o voto vai ser manipulado. E também outra novidade que essa Constituição vai trazer para a gente, o Estado laico, em que vai haver uma separação do Estado da Igreja, criando então os cartórios civis. Beleza? Muito bem. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai ser eleito, pessoal, e ele vai dar início à segunda fase do governo dele, chamado governo constitucional, porém ele renuncia. Quando ele renuncia, o vice dele, o Marechal Floriano Peixoto, de forma inconstitucional, ele passa a governar. Por que de forma inconstitucional? Porque a Constituição previa, se caso o presidente não governasse ou deixasse o governo antes de completar 2 anos, deveriam ter novas eleições para presidente. O Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, não permite que ocorra novas eleições e ele vai passar a governar de forma inconstitucional. Por conta disso, a gente vai ter a chamada Segunda Revolta da Armada, em que o Floriano Peixoto vai ser ameaçado pela Marinha Brasileira a deixar o poder e realizar novas eleições. Ele desafia a Marinha Brasileira e ele não renuncia. Ele vai combater durante o governo dele a inflação, pessoal. Ele combate a inflação que chegava até 50%, e ele vai usar violência para combater e pulso firme para combater a segunda revolta da Armada, em que a resistência vai ser liderada por Custódio de Melo, né? Em que Custódio de Melo vai combater a revolta da Armada de forma bem violenta e que resolve logo no início, tá certo? Ele também, durante o governo dele, vai enfrentar a chamada Revolução Federalista, que vai ocorrer lá no sul do Brasil. Vão ocorrer eleições lá para governadores entre os federalistas, entre o Partido Federalistas versus o republicano, né? Essa revolta federalista vai ocorrer na região do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, em que, mais uma vez, o Marechal de Ferro vai enfrentar essa revolta de forma muito violenta. Ele nomeia para liderar esse conflito, para combater essa revolta, Moreira César, um capitão do Exército Brasileiro, e que vai usar de extrema violência, em que muitas pessoas vão morrer. A violência é tanta, pessoal, é tanta, que para acalmar os ânimos, a liderança local da região ali da Ilha do Desterro, ali a região de Santa Catarina, né, a capital da província de Santa Catarina naquele momento era a Ilha de Desterro,
para acalmar os ânimos e diminuir a violência que foi esse embate, vai mudar o nome da sua capital, de Ilha de Desterro, para a cidade de Florianópolis, em homenagem ao próprio Floriano Peixoto. Ou seja, né? A cidade passa a levar o nome do seu algoz, daquele que usou de tanta violência para combater essa revolução, né? Porque vencem o Partido Federalista e eles isso não vai agradar ao Marechal Deodoro, que vai acabar então é, é, agindo de forma muito violenta para reprimir esse movimento. Lembrando, pessoal, que Moreira César ele vai se destacar novamente lá na frente quando a gente trabalhar o assunto dos movimentos de contestação da República Velha na Guerra de Canudos, tá certo? Ele vai liderar o segundo ataque a Canudos, onde ele vai acabar falecendo lá. E a partir da próxima aula, então, a gente vai ver a chamada República das Oligarquias, que é a segunda fase do período da Primeira República e que vai ser caracterizada por uma estrutura organizada de poder político em que vai haver grande manipulação dos votos, em que nós iremos assistir à alternância de poder entre as oligarquias de Minas Gerais e de São Paulo. Um beijo, meus amores, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.